Investidor anjo é para pequena empresa. Capacitar os empreendedores e capacitar os investidores. Quando a gente fala pequeno, é pequeno em tamanho, mas na verdade são grandes empresas, que no momento são ainda pequenas. É investir num negócio só que dê certo. A gente acredita piamente que o investimento anjo pode fazer uma grande diferença no Brasil. Olá, empreendedor! Você sabe o que é um investidor anjo? O anjo é alguém com mais experiência no mercado que ajuda a impulsionar ideias e negócios investindo em empresas inovadoras. Agora, como conseguir este apoio? Neste vídeo você conhecerá mais sobre essa figura tão importante no mercado de inovação e saberá como obter esses recursos para desenvolver a sua empresa. Conte com o Sebrae São Paulo para transformar sua ideia em um negócio de sucesso. Olá! Reconhecer o anjo não é tarefa fácil. E nos negócios é mais difícil ainda. O investidor anjo nunca cai do céu. Para encontrá-lo, é preciso saber o que o investidor anjo pensa e depois buscar a orientação dele para realizar o seu sonho de abrir uma empresa inovadora e lucrativa. Neste vídeo, o Sebrae São Paulo apresenta as informações mais importantes gravadas durante o primeiro Congresso de Investimento Anjo em 2013. Alguns depoimentos vão esclarecer o que é o investidor anjo e como o empreendedor pode obter recursos para alavancar uma empresa startup. Aqui você vai conhecer as melhores práticas do investimento anjo, os desafios e as perspectivas. Também vai ver como é o relacionamento com os fundos de investimento e como preparar sua empresa startup para o mercado de capitais. Eu sou Cássio Espina, fundador da Anjos do Brasil, e acredito que essas informações vão ajudá-lo a entender como atua o investidor anjo. Conhecer bem o perfil dos investidores é fundamental para você preparar sua empresa startup para o sucesso. O investidor anjo ele é um dos elos dessa cadeia, que são a origem desses novos empreendedores, são que dão aquele primeiro start, né, aquele primeiro impulso. Todo empreendedor tem que buscar resolver um problema. O problema é o famoso chamado vale da morte das empresas, que é aquele estágio, né, que o empreendedor às vezes conseguiu fazer um protótipo lá com seus recursos próprios, no seu laboratório, e muitos, infelizmente, não conseguem transpor essa fase. Né, que é o quê? Falta de capital e falta de experiência. Como é que a gente supera isso? E aí que entra a inserção do papel do investidor anjo. É justamente ajudar esses empreendedores a fazerem essa ponte, né? Saírem só ali do estágio, né, que a gente chama pré-operacional. E como é que o investidor faz isso? Faz com a sua experiência, com o seu conhecimento e com os seus recursos próprios. Né? Isso é muito importante, por quê? Porque cria um alinhamento de interesses, cria um comprometimento entre as partes muito forte, mas vai muito além do societário. É um compromisso mútuo que a gente tem entre nós. Em função desse Vale da Morte, ainda temos invasão de empreendedores. Se vocês forem hoje no Vale do Silício, forem em diversos locais, vocês vão encontrar muitos brasileiros lá empreendendo. Né? Então, a gente tem o caso aí do Facebook, e depois, acho que também já foi bem divulgado pela imprensa, né? O Instagram, que foi comprado pelo Facebook, inclusive. Né? E pouca gente sabe, apesar do nome não parecer brasileiro, o Mike, né? O Mike Krieger, é um brasileiro que foi para lá ajudar a cofundar o Instagram. E por que isso sempre aconteceu? Ou por que acontece? Tem vários motivos. Um deles é justamente a questão da falta do capital. Tem falta de capital em todos os estágios? Não. Tem estágio que tem mais, tem menos. O investidor anjo não é o detentor de grandes fortunas. Ele é aquele cara que tem algum patrimônio, claro, tem que ter algum patrimônio para poder alocar uma parte desse patrimônio para investir, mas tem a experiência e o conhecimento, que é o maior valor que ele vai agregar para a empresa. O investimento anjo pode dar um excelente retorno? Sem dúvida. A gente tem múltiplos de 10, 20, 50, 100 vezes. Só que para ter retorno, você precisa ter mecanismos de saída. Você precisa ter como sair no mercado. Friamente, o investidor que analisa, ele vai comparar. Eu vou pôr meu dinheiro aonde e qual o retorno que eu vou ter. Qualquer estratégia de investimento bem-sucedida é sempre aquela que diversifica. O investidor faz milagres? Não faz. Tá? A gente sabe que de 10 investimentos que a gente vai fazer, provavelmente metade não vão dar retorno. O investidor anjo realmente faz a diferença para essas empresas, para o desenvolvimento delas, acelerando o crescimento delas, ampliando as oportunidades, e, no final, com o objetivo que todos ganhem com isso. O investimento anjo tem um papel crítico, né? Crítico no sentido de que é fundamental para o estágio do early stage, né? Que é o estágio inicial de financiamento do estágio financeiro das empresas. Quer dizer, por que isso? Porque
porque é justamente isso, quer dizer, não é só o dinheiro, né? É principalmente o conhecimento e a experiência que ele vai estar agregando para o negócio para que esse empreendedor tenha sucesso no final. Todo mundo acha que investimento anjo é só tecnologia. Investimento anjo tem uma abrangência muito maior, né? Saúde, varejo, biotech, energia, mídia e muitos outros setores. Isso acho que só para ter um cenário, para não ficar aquele estigma. Investidor anjo só investe em empresas de tecnologia? Não é verdade. Apesar da predominância da tecnologia, tem muitos outros setores que atraem interesse dos nossos investidores. O Brasil é, com diferença, o mercado maior na região para os investimentos desse tipo. Quase os 70% dos investimentos do venture capital na América Latina são no Brasil. O Brasil está muito mais adiantado, muito mais desenvolvido em o setor tanto do private equity como do venture capital. O fundo do Silicon Valley entrou com 2 pessoas faz 2 a 3 anos, levantaram um fundo de mais de $100 milhões para investir em startups em Brasil. É importante que há investimentos em outros setores e outras áreas também do tecnologia, no móvel, dados, a empresas do cloud, etc., outras áreas de tecnologia. Mas o e-commerce é muito atrativo para os investidores do venture capital, porque tem grande oportunidade para um retorno muito, muito grande. Mais de metade dos investidores anjos não tem um retorno positivo. Aqui é dados do mercados desenvolvidos dos Estados Unidos. Então, é muito alto risco. O investidor precisa ter um interesse muito grande, um compromisso grande para investir, porque tem muito alto risco. Mas também vemos retornos, 5%, 2 ou 3%, que podem ser até 30 vezes o capital, ou mais de 30 vezes o capital. O interessante é a importância da formação dos anjos, experiência dos anjos, para que vemos os anjos que têm mais de 3 anos de experiência investidos ou fazendo investimentos, tem muito melhor retornos que os que não têm experiência. Não melhora os retornos para os investidores com mais experiência e mais redes. A inovação tem um período de adoção muito longo. É muito difícil você colocar a inovação no mercado. Então, esse dinheiro é o dinheiro que leva o desenvolvimento ao longo do seu processo até você chegar a ser muito bem sucedido. O investidor anjo tem sido importantíssimo em toda a nossa atuação. Dos investimentos, eu fiz uma lista aqui, dos 36, 13 tem investidores anjos. Veja uma coisa interessante, que os investimentos startup e seed e os investimentos de venture correspondem a 31% e 15%, ou seja, no total, 46% do número de investimentos feitos em 2009. A grande novidade é que o tratamento desse tipo de investimento, que requer uma especialização e requer princípios e principalmente uma disciplina muito particulares, tem recebido a atenção mais recentemente. Investidores anjos que estão aí dentro de, genericamente, venture capital investors, a concentração de conhecimento oferecido por universidades locais, por centros de pesquisa e desenvolvimento de governos, centros de pesquisa e desenvolvimento de universidades, certo? Quando a gente fala pequeno, é pequeno em tamanho, mas, na verdade, são grandes empresas, que, no momento, são ainda pequenas. O que o investidor anjo representa aí? Representa aquele tipo de mentor, tá certo? Que é capaz de conhecer o negócio, é capaz de modificar o modelo de negócio e é capaz de, num determinado momento, chegar para o Steve Jobs, fundador, e dizer o seguinte: você não é o CEO que vai levar esse negócio adiante. Este é o papel disciplinador do investidor anjo. Não é o aporte de capital apenas,
mas é aquele que vai fazer com que o modelo de negócio possa ser, de fato, repensado desde o início. O negócio precisa responder a uma grande necessidade, precisa resolver uma dor de cabeça. O investimento anjo está crescendo. E a gente vai entender o porquê disso. Sabe que investimento anjo, muitas vezes ele é praticado por pessoas que não são chamados assim, anjos profissionais. É aquele pessoa que alguém foi lá, apresentou o projeto, ele gostou do projeto, fez investimento, ajudou aquele empreendedor. Então eu digo assim, não importa o nome, não importa o rótulo, importa a atividade. Eu preciso achar negócio que tem inovação, eu preciso achar negócio que faça uma diferença. A crise é a oportunidade para o investidor anjo. E além disso, não que a gente queira crise, obviamente, tá? Mas além disso, o investimento anjo pode ser um fator que ajude as economias a saírem dessa crise. Quais são as tendências que eles apontam para o mercado europeu de investimento anjo? Não adianta ficar só nos mercados financeiros, né, ainda mais com essa crise toda, os ativos desvalorizando, renda fixa negativa. Existe uma tendência muito forte, a gente começa a observar isso aqui no Brasil, que eles chamam de impact investing, né, quer dizer, o quê? Que os filantropistas, as fundações, em vez de botar, né, fazer donativos, elas resolveram achar outra forma de investir o dinheiro delas, que é o impact investing, que é o quê? Investir em empresas e negócios sociais, que têm impacto social. Por quê? Porque são negócios que têm muito mais sustentabilidade. Não precisa ficar doando todo ano para sustentar aquele negócio. Ele faz o investimento inicial, esse negócio, né, se der certo, obviamente, vai gerar um retorno para ele próprio e para o próprio investidor investir até mais. Eu acho que a gente está vendo aqui no Brasil, no mundo inteiro, aceleradoras crescendo enormemente na Europa. Quer dizer, com a crise econômica, os bancos pararam de financiar todas as startups. Então, qual foi a fonte de recursos que as startups têm? Investimento anjo, né? Esse é o caminho, que mostra que o investimento anjo pode ser um supridor, né, fundamental para uma economia, ainda mais uma economia em crise. Várias redes de anjos se juntando em grupos para financiar, às vezes, deals que são deals com valores muito maiores, deals de vários milhões. Né? Normalmente, investimento anjo, a gente fala que vai até 1 milhão, normalmente, né, por cada, mas que os grupos estão fazendo? Olha, tem uma oportunidade excelente, que precisa de 5 milhões. Então vamos juntar aqui 4, 5 grupos para juntar o capital, porque vale a pena. Falam que as grandes empresas na Europa estão buscando oportunidade de investir também em early stage, que é interessante porque elas podem ser tanto fontes de co-investidores estratégicos, né, que vão agregar valor, quanto também potenciais saídas. Né? A gente precisa de saídas. E os corporate ventures podem ser saídas para os novos investidores. Startups Born Global, o que é isso? São startups que são formadas por empreendedores de outros países. Né? Não só dentro da Europa, eles falam, né? Tem gente que migra de um país para outro para montar sociedade, mas indo até os Estados Unidos, da Ásia, né? Eles veem esse movimento muito forte. Aqui no Brasil também a gente vê, né? Muitos empreendedores americanos vindo para o Brasil para empreender aqui. A gente considera extremamente salutar, porque são novas experiências, novas visões, novas formas de pensar que vão agregar com certeza. Né? Porque uma tendência extremamente forte é que cada vez mais os países estão buscando apoiar as redes de anjo, né? Que eles enxergam realmente que é um canal fundamental para ajudar na solução dos problemas da crise econômica. Do ponto de vista cultural, existe todo o esforço para a disseminação de conhecimento é muito importante e uma valorização do empreendedorismo. Né? Então, isso está muito vinculado à cultura americana, obviamente, e a parte educacional ajuda muito. Os reality shows, eu acho que já tivemos uns 5 shows diferentes de grande popularidade na TV e online, que são empreendedores fazendo pitches para investidores anjos, e tem um vencedor. Isso populariza demais o apetite, tanto do ponto de vista do empreendedor quanto do investidor, e dissemina uma certa cultura geral em termos... Quais são os critérios básicos que você tem que ter para fazer um pitch decente, para ser considerado por um investidor? Fundámos a PBA em 2006, não havia qualquer tipo de suporte a nível governamental. Então, depois de conversarmos e de muitas negociações que tivemos com o nosso governo, houve algumas medidas que foram adotadas que foram muito importantes para desenvolver a atividade anjo em Portugal, à semelhança do que já se tinha feito noutros países europeus. O que é este fundo de co-investimento? O governo criou, com dinheiros vindos da Europa, como sabem, Portugal, como todos os países europeus, tocam num conjunto de fundos europeus, então criou um fundo que co-investe com os business angels. Como é que isto funciona?
Primeiro de tudo, os Business Angels têm que se agrupar em pequenos grupos, que nós chamamos de veículos de investimento, com cerca de meia dúzia, no mínimo tem que ter 3 Business Angels dentro desse veículo de investimento. Normalmente, em média, andam de 5, 6 Business Angels num veículo de investimento. O veículo de investimento, por cada euro que investe, há um fundo, que é um fundo público, que investe 2 euros. Ou seja, na prática, aumentamos vezes 3 a nossa capacidade de investimento. Ou seja, num round, imaginemos, de 120 mil euros, que é normalmente o nosso round médio, que anda à volta dos 300 mil reais, ou falando em reais, em 300 mil reais, eu invisto 100 mil reais do meu bolso próprio e 200 mil vêm de um fundo com investimento do público. Com uma particularidade muito interessante, é que este fundo depois não tem um retorno assimétrico. Quando houver uma saída, os Business Angels recuperam primeiro o seu capital com 80% do resultado para os Business Angels, o que é excepcional. Depois, a seguir, é o fundo de investimento que recupera o capital investido e todas as mais-valias daí para a frente são, mais uma vez, 80% para o Business Angel, 20% para o fundo público. Isto é excepcional, é como se nós estivéssemos alavancados sem estar verdadeiramente alavancados, porque se perdermos, perdemos todos, se ganharmos, ganhamos todos. Portanto, isso criou um boom ao nível da entrada de Business Angels que estavam hesitando porque havia retornos mais interessantes noutros setores, nomeadamente no imobiliário, que deram o passo em frente para ser Business Angels. Portanto, este foi talvez a principal iniciativa. Em Portugal, em 2009, chegou a estar publicada uma lei para incentivo fiscal dos Business Angels, que na prática é ter uma dedução fiscal de uma percentagem dos investimentos que se fazem. Em termos de incentivos fiscais, o país que tem, quanto a mim, melhor referência na Europa é o Reino Unido, que tem um esquema chamado Enterprise Investment Scheme, em que os Business Angels podem deduzir à sua matéria coletável até 30% do valor investido, com um cap de 1 milhão de libras. Existem estudos do lado do governo inglês que mostram que este dinheiro, digamos, perdoado aos impostos dos Business Angels, depois tem um efeito multiplicador muitíssimo maior para os cofres do Estado, porque vão criar mais empresas, mais emprego, e, portanto, mais impostos, e, portanto, o resultado final é positivo para o governo. Due diligence é um serviço essencial para investidor, comprador e para empresário mesmo. Bom, o que fazemos no due diligence? Tem o buy side e o sell side, né? O comprador e o vendedor. E alguns serviços que é importante integrar para a due diligence, analisar o desempenho dos negócios. A gente faz toda a investigação da parte financeira e tributária de uma empresa. E com aquelas informações, a gente divulga para o nosso cliente, que é o comprador ou vendedor, e daí você arruma os problemas da empresa. Ou você vai saber quais são os riscos dentro da sua empresa ou da empresa que você vai comprar. Tá, uma visão um pouco mais geral, mapa dos riscos para o comprador. Você tem as sinergias, implementação, gerenciamento, passivos não divulgados, né? Propriedade intelectual, cultura, ambiente, estrutura do deal. Auditoria, você tem os passos rígidos e é obrigatório para empresas de capital aberto, ou se você vai fazer um IPO, por exemplo. Um due diligence é mais advisory. Então, a gente vai investigar, a gente não dá só uma olhada nas balancetes, mas também onde está a empresa dentro do mercado. E se tem um outlier grande, ou seja, porque aquela empresa tem muitas mais vendas quando todo o mercado está baixo. Quando você vai vender a sua empresa ou parte da empresa, é importante saber quais são os problemas antes de tentar vender.
Não é bom quando um comprador chega para você e fala, achei isso, 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 isso. É bom saber antes.